a paz do Senhor, amados irmãos no Brasil e fora do Brasil. Sou o pastor missionário Daniel e neste sábado eu quero orar por todas as famílias em nome do Senhor Jesus Cristo. E pedir a Deus primeiramente perdão e misericórdia para que eu possa entrar na presença de um Deus que é santo, santo, santo é o Deus de Israel. Pedir perdão, misericórdia, para que eu possa poder entrar na presença de um Deus todo-poderoso e orar em prol de todas as famílias, tanto no Brasil como fora do Brasil, pedir o milagre, a bênção, o agir de Deus, o mover de Deus, pedir para que Deus venha nos abençoar, nos guardar, nos livrar de todo mal. Amados, eu quero fazer neste sábado uma breve oração pedindo o milagre de Deus, pedindo a bênção de Deus. Oramos, pedimos, clamamos ao Deus de Israel, ao Deus criador do céu e da terra, ao Deus que está no controle de todas as coisas. Oramos sempre em nome do Senhor Jesus Cristo e pedimos todos os dias perdão, todos os dias misericórdia. Muitos poderão dizer: pastor, para que pedir perdão todos os dias? Porque nós pecamos, falhamos e erramos todos os dias, tanto por pensamentos, atos, palavras, tanto no ver, no ouvir, no falar. Pecamos, erramos, conforme a Bíblia diz que todos pecaram e todos estão destituídos da glória de Deus. Mas através da união com Cristo, somos chamados filhos de Deus. Amados, a Bíblia diz que todos pecaram. A Bíblia também diz para orar sem cessar. Isso quer dizer estar em constante oração e clamor com Deus de Israel, o Deus de Abraão, Isaque e Jacó, o Pai do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Pedir a Deus, orar. A Bíblia é clara em dizer que aquele que pedir, receberá. Aquele que buscar, achará. Aquele que bater na porta, a porta será aberta. Aqui está dizendo que nós devemos se envolver, devemos buscar em Deus o milagre. Muitas pessoas pararam de orar. Muitas pessoas dizem: para que eu preciso orar? Porque Deus sabe todas as coisas. Deus sabe o que eu preciso. Deus sabe as minhas necessidades, Deus sabe as minhas fragilidades. Muitos poderão dizer desta forma, mas Deus quer que nós venhamos estar atuantes, que nós venhamos ser perseverantes, que nós venhamos ser atuantes na obra de Deus. Orar, pedir, buscar, agradecer a Deus. Agradecer a Deus pelos livramentos de Deus, pela bênção de Deus, pelo agir e o mover de um Deus Pai Todo-Poderoso. Oramos e pedimos porque nós cremos no milagre. Os sinais seguirão aos que crerem. Só vai perseverar na oração aqueles que creem no milagre de Deus, no poder de Deus, no agir de Deus. Só vai perseverar em oração aqueles que creem nos milagres de Jesus Cristo. Para que a pessoa vai perseverar em oração se ela não crê mais em milagre, ela não crê mais em cura, ela não crê mais em libertação, ela não crê mais no poder de Deus? Poder para perdoar pecados, poder para transformar, para libertar vidas, para transformar vidas, poder para curar os enfermos, poder para libertar os cativos, poder de Deus, como diz o apóstolo Paulo: eu não me envergonho do Evangelho, porque ele é o poder de Deus. Muitas pessoas creem em Deus, mas pararam de crer
no poder de Deus. Por isso que nós vemos muitas nações religiosas que não acreditam mais em milagres, em curas, em libertações, porque eles pararam de crer no poder de Deus. Eles até creem em Deus, mas um Deus sem poder. Nós vemos esta situação. Em algumas denominações religiosas, nós vemos esta situação deles crerem em Deus, mas não crerem no poder de Deus, no poder do nome do Senhor Jesus Cristo. Até tratam Jesus como um Deus menor, como um Deus insuficiente, porque precisam ir lá na antiga aliança e trazer ensinamentos, práticas, dogmas, observâncias, para formular as suas doutrinas religiosas. Não é suficiente para estas denominações, para estas tais denominações, o Evangelho do Senhor Jesus Cristo, os ensinamentos de Jesus, as doutrinas de Jesus. Precisam ir no Antigo Testamento, na Antiga Aliança, e trazer observâncias para complementarem as suas tais doutrinas religiosas. Isto vivemos hoje na igreja de hoje. O Antigo Testamento, muitas práticas e leis do Antigo Testamento foram trazidas para muitas denominações religiosas. E se a pessoa não cumprir essas tais leis, a pessoa não vai para o céu. A pessoa será considerada para muitos como ladrão, como mundano, como devasso. Várias situações, leis que vieram da antiga aliança foram introduzidas na igreja do Senhor Jesus Cristo, não por Jesus, mas por pessoas que querem ter o controle de outras pessoas. Amados, Jesus Cristo foi enviado por Deus. João 3,16 diz que Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu único Filho unigênito, para que todo aquele que venha nele crer não venha a perecer, mas venha ter a vida eterna. Deus enviou a luz, mas muitos preferiram as trevas porque as suas obras eram más. Jesus veio com um ensinamento diferente do ensinamento da lei. Por isso que Jesus foi chamado por muitos por Beelzebu, foi chamado de Beelzebu, que quer dizer chefe dos demônios. Hoje nós vemos ainda muitas pessoas, quando você fala dos ensinamentos de Jesus, quando você fala da doutrina de Jesus, muitos te chamam de desigrejado, desviado, endemoniado. Quando você fala para muitas pessoas que a nova aliança de Jesus é melhor que a antiga, é perfeita, que a nova aliança é superior à antiga, muitos vão te chamar de endemoniado, porque eles precisam de regras, de costumes da antiga aliança para formular a sua doutrina religiosa. Por isso que nós vemos muitas denominações religiosas com vários ensinamentos da antiga aliança. Se você não pagar isso, você é um ladrão. Se você não usar tais roupas, você é um mundano, um devasso. Se você comer tais alimentos, você é impuro. Se você não guardar tal dia da semana, você não vai para o céu. São observâncias, ensinamentos, costumes, doutrinas da lei, da antiga aliança, mas foram introduzidas em várias denominações religiosas como regras. E se você não cumprir estas regras, se você não cumprir estas leis, você irá para o inferno. Tiago disse que aquele que descumprir um tio da lei, descumpriu toda a lei.
Muitas nações religiosas então estão introduzindo as leis da antiga aliança, mas não estão dizendo: olha, isso aqui é lei, e nós estamos pela lei. E se nós descumprirmos um tio da lei, descumprimos toda a lei. Quem quer ser salvo pela lei, precisa cumprir toda a lei. Mas isto eles não ensinam. Isto eles se omitem, são omissos. Falam aquilo que lhes convém. Assim nós vemos em várias denominações religiosas ensinando o que lhes convém, o que é melhor para eles. Você dá tanto que Deus vai te dar tanto. Você aposta um valor X em Deus e Deus vai multiplicar, como se Deus fosse uma mega sena, como se Deus fosse uma loteria. Tratam Deus como um guru lotérico. Que palavra é esta, pastor? Amados, não é assim? Você investe tanto em Deus, você dá tanto para Deus e Deus vai te dar tanto. Seria como se fosse uma loteria, você aposta um valor X para ganhar muitas vezes mais. Tratam Deus desta forma, com maior cara de pau, com maior desprezo a Deus. Falta de temor a Deus, zombam de Deus. E a Bíblia é clara em dizer: horrenda é a coisa daquele que cair nas mãos do Deus vivo. Jesus Cristo disse: errais e não examinais as Escrituras, pois elas testificam, falam de mim. Da onde vêm estes ensinamentos? A grande parte dos ensinamentos da igreja evangélica e cristã não vieram do Senhor Jesus Cristo. Algumas estão em práticas da antiga aliança, outras estão em práticas do ocultismo, do misticismo, da superstição, aonde nós vemos muitas aonde tem adoração ou veneração, como falam, de ídolos, imagens, esculturas, amuletos, objetos. Muitos têm envolvimento com o ocultismo, através de entidades. Nós vemos envolvimento em várias coisas, mas pouco nos envolvimentos com o Senhor Jesus Cristo. Amados, Jesus Cristo, ele era simples e eficaz. No nome dele, os demônios eram expulsos, e quando as pessoas, os discípulos, colocavam a mão sobre os enfermos eram curados. Era simples, era poder. Não tinha negócio de vender imagem, ídolos, esculturas, amuletos, gospel. Não tinha ali como vender uma cura ou vender uma revelação através de um Pix. Não tinha isto. Não tinha estas práticas. Era simples. Vocês vão em meu nome, não levam nada. Não levam nada, só a fé. A fé, o poder. No meu nome, diz o Senhor Jesus Cristo. Hoje nós vemos pessoas expulsando demônios através de objetos, imagens, ídolos, água, óleos, coisas. Orando, as pessoas sendo curadas através de objetos. E Jesus, quando dá uma ordem em Mateus 28:18, e diz: vão por toda parte da terra e ensine aos meus ensinamentos. Muitos se esqueceram dos ensinamentos do Senhor Jesus Cristo. Se esqueceram. Hoje muitos não querem ser do jeito de Deus, mas do seu jeito. É do meu jeito. É assim.
Se você não aceitar, você é um rebelde, você é um desigrejado, você é um endemoniado, você é um que quer trazer confusão, condena. Você não aceita ser liderado. A primeira coisa é que quando você vai para a Bíblia e questiona ou pergunta para o seu líder, aonde está escrito esta prática? Aonde está escrito esta estratégia ou ensinamento? Ah, você é um desigrejado, você é um rebelde, você não aceita ser liderado. Tratam as pessoas como lixo, como endemoniados. Você está numa denominação, você sai daquela denominação, pessoas viram a cara para você, as pessoas te desprezam, te chamam de endemoniado, desviado, desigrejado, de tudo, mundano. De quem vem este ensinamento? De Jesus ou do seu líder religioso, ou da sua denominação religiosa? Ah, se você não usar tal roupa, você é um mundano, você é um devasso. Se considera os santarrões de Deus, os ungidos de Deus. Ai de quem tocar no ungido de Deus. Será que um adúltero, um devasso, é ungido de Deus? Tocar, não estou falando ninguém matar ninguém, ninguém deve matar. Ah, não pode nem falar, não deve falar mentiras, não deve falar calúnias, não deve falar difamações, mas falar a verdade de Deus. Glória a Deus, aleluia. Nunca foi calúnia. Falar a verdade não é mentira, falar a verdade não é defamar. O diabo é especialista em transformar a verdade em intolerância religiosa, em perseguição religiosa, transformar a verdade em mentira. Hoje você falar a verdade, você é chamado de intolerante religiosa, palavra de ódio. Não é assim? Você chegar para o seu líder e fazer uma pergunta para ele, e se ele não gostar da pergunta, ele vai dizer: ó, você é um desigrejado, você é um rebelde. Eu já falei várias vezes, Jesus não aceitou o sistema religioso e foi chamado de Beelzebu. Jesus seria então um rebelde, Jesus seria então um desigrejado, um desviado. Hoje, muitas denominações religiosas tratam as pessoas da mesma forma que trataram Jesus. As religiões estão aí para fazer o que fizeram com Jesus. Por isso que Jesus Cristo disse: em meu nome, por causa de mim e por causa do meu nome e dos meus ensinamentos, vocês serão perseguidos. Assim como o mundo me odiou primeiro, também irão odiar vocês. Neste mundo tereis aflições, mas tenham um bom ânimo, eu venci o mundo. As perseguições não são por você estar em uma religião, mas sim por falar dos ensinamentos do Senhor Jesus Cristo. Ele disse: vocês serão perseguidos por causa de mim e dos meus ensinamentos. Não está dizendo: ó, vocês serão perseguidos por causa da escolha religiosa de vocês. É preciso ler as Escrituras, é preciso pedir a revelação de Deus. Existem muitos manipuladores da palavra de Deus, como diz o apóstolo Paulo. Nós não somos falsificadores da palavra. O que nós vemos mais hoje, infelizmente, são falsificadores da palavra. Que Deus tenha misericórdia de nós. Que Deus abençoe todos, amados irmãos, no Brasil e fora do Brasil.
Que Jesus continue sarando, curando, libertando, transformando vidas, famílias. Eu oro pela paz em Israel, pela paz na Ucrânia, pela paz nas famílias, pela paz na terra. Eu oro por todos os doentes, enfermos, por todos os necessitados, acamados, flagelados, através dos problemas climáticos. Oramos sim uns pelos outros, família por família, irmão por irmão, todos os dias orai, sem cessar. Estar em constante oração com Deus, pedindo a Deus sabedoria que vem do alto, do trono de Deus, não sabedoria terrena, diabólica, como muitos estão buscando para suas tais denominações religiosas. Devemos buscar em Jesus, porque Ele é o autor e consumador da nossa fé, o único mediador entre Deus e os homens, o único caminho, verdade e vida, e ninguém vem ao Pai, ninguém vai ao Pai a não ser pelo Senhor Jesus Cristo. Ele é o Deus Todo-Poderoso. Mateus 28, 18. Este é Jesus. Este é o ensinamento para a eternidade, para a vida eterna. Não existe nenhum outro nome, nem no céu, nem na terra, a qual o ser humano possa ser salvo, a não ser o nome do Senhor Jesus Cristo. Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 12. Meditem neste versículo. Quem salva é Jesus. Quem liberta é Jesus, quem transforma é Jesus Cristo de Nazaré. Jesus é o Senhor, Jesus é o Todo-Poderoso. Ele é Deus forte, todo-poderoso, completo. Tem um ensinamento para a sua igreja. Jesus é o cabeça da igreja, não é o fundador, não é o líder, não é o pastor que está ali naquela congregação religiosa que é o cabeça. O cabeça tem que ser Jesus. Se Jesus não for o cabeça, aquela religião não é de Deus. Jesus é o Senhor, o Todo-Poderoso, a rocha inabalável. Jesus não é um mercenário, como muitos apresentam, que começam a explorar as pessoas, vendendo objetos, cobrando orações, pedindo valores astronômicos, pedindo que pessoas vendem a sua casa, os seus bens para dar de oferta, porque Deus vai te dar mais. Jesus não é loteria, Jesus é Salvador, Jesus é vida, Jesus, glória a Deus, aleluia, deu a sua vida para nos salvar. É preciso entender estas verdades. É preciso entender que Jesus não é um mercenário, como muitos pastores e líderes estão aí explorando as pessoas, a boa fé das pessoas, a ingenuidade das pessoas. É preciso entender que Jesus, glória a Deus, aleluia, é o Salvador, o Filho de Deus. Que Deus tenha misericórdia de nós. Que Deus venha ter misericórdia de nós. Em nome de Jesus, que Deus abençoe a todos, amados. Continue orando uns pelos outros. Agradeço a todos que estão se inscrevendo no canal Missionário Daniel, deixando o joinha, compartilhando as pregações e orações com amigos, familiares e grupos. Que Deus abençoe a todos. Fiquem todos com a paz do Senhor e vamos continuar sim, orando sem cessar, repreendendo o mal sem cessar, repreendendo as enfermidades sem cessar, repreendendo o pecado sem cessar, repreendendo as obras do diabo sem cessar, sempre em nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Amém, amém, amém. Amados de Deus,